Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira aprenderemos com Abraão uma grande lição. Não deve haver discórdia entre nós, pois somos irmãos, na unidade da mesma fé, que nós possamos celebrar com alegria. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 13, versículo 2, depois o versículo 5 a 18. Gênesis capítulo 13, versículo 2, depois o versículo 5 a 18. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, fez as suas jornadas do Sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou-se Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, essa primeira leitura é de grande atualidade. Houve desavenças entre os pastores empregados de Abrão e de Ló por causa do rebanho, o que leva Abrão a dizer a Ló: Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estas palavras devem ressoar em nosso coração nesses tempos de tanta divisão, violência, ambição, individualismo, que geram discórdias e mais discórdias. Entre nós, os cristãos, não pode existir discórdia. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, que nós realmente possamos sempre estar unidos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 6, depois o versículo 12 a 14. Mateus, capítulo 7, versículo 6, depois o versículo 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que se pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, o Evangelho o versículo 12 é o central e a principal da passagem, talvez, de todo o Sermão da Montanha. Trata-se da regra de ouro. Tudo quanto
quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Jesus sintetiza a lei e os profetas nesta reciprocidade do bem, da mesma forma que a lei e os profetas são sintetizados no mandamento do amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Então, assim, a liturgia de hoje nos faz refletir sobre a nossa vivência da unidade, da sinodalidade e do amor recíproco. Não pode haver entre nós, discípulos de Jesus, discórdias e troca de ofensas, que nós possamos sempre estar unidos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.